Bom dia, paz do Senhor. Tudo bem com você? Este é o nosso devocional Manhã com Palavra e nós estamos lendo e meditando o Evangelho segundo escreveu João. E nós já estamos quase finalizando o 4º capítulo. Se você acompanhou desde o início, parabéns para você. Se não, volte os vídeos e acompanhe essa leitura tão maravilhosa que nos ensina tanto. Esse evangelho, ele foi escrito provavelmente no ano de 85 a 90 depois de Cristo. Olha só, o autor é João, filho de Zebedeu e irmão de Tiago, o apóstolo apelidado de Filho do Trovão. E é maravilhoso estar lendo e meditando mais esse livro, porque nos alimenta a cada dia. Então eu te convido agora, nessa manhã de bênção, nessa manhã de vitória, nessa manhã onde temos a oportunidade de falar com o Papai do Céu, não é? E eu te convido a orar agora. Ore, peça ao Senhor, agradeça ao Senhor pelas bênçãos que você já recebeu, peça o que você está precisando e já agradeça também, porque o nosso Deus é o Deus que faz, o Deus que muda diagnósticos, não é? E nós estamos aqui para agradecer ao Senhor pela vida. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que tenho de estar mais uma vez nessa manhã para aprender mais de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pela minha salvação. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos meus pecados. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada um que está comigo agora nesse devocional. Senhor, abençoe a vida de cada família aqui representada, dando paz, dando harmonia nos lares. Senhor, continua abençoando a nossa nação, o Brasil. Senhor, toma nas Tuas santas mãos essa nação tão abençoada. Senhor, obrigado, Senhor, porque Tu cuida de nós. Abençoe, Senhor, a cada pastor, a cada pastora, a cada missionário, cada missionária, Senhor. Senhor Jesus, estende as Tuas mãos sobre aquelas pessoas que estão precisando de uma cura material, Senhor. Senhor, entra com providência da saúde, tira as dores, Pai. Estende as Tuas mãos, abençoe a cada família, cada pessoa que nos pede oração, as pessoas que já estão com o nome no caderno de oração. Tu conheces o nome e a necessidade de cada um. Continua conosco, Senhor. Amém. Então hoje, se você puder pegar a sua Bíblia, faça isso. Se não, eu vou ler para você. Mas você depois pegue a sua Bíblia e leia. É muito bom ler a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos nos alimentar hoje com o que está escrito no capítulo de número 4, do versículo 43 ao versículo 54, certo? Então, eu vou ler do versículo 43 ao versículo 54. Diz aqui: E 2 dias depois, partiu dali e foi para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então, Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: Vai,
o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram dizendo, o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que horas se achara melhor? E disseram-lhe, ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai, que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse, o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. Olha que coisa maravilhosa nós temos hoje para nos alimentar. Jesus, ele vai para a Galileia, e interessante que quando a gente encontra aqui esse versículo 46, que fala assim, segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde lá a água fizera vinho, seu primeiro milagre, naquele casamento. Lembra disso? Pois é. E aí vem um oficial do rei. E a gente encontra aqui dizendo uma coisa, o oficial do rei aqui mencionado era provavelmente um oficial a serviço de Herodes. Ele deve ter andado aproximadamente, olha a distância que esse pai andou, 32 quilômetros para ver o Messias. E ele fez mais outra coisa, ele tratou Jesus como Senhor. Olha aqui o que é que ele diz. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele. Ele andou aproximadamente 32 quilômetros para ver Jesus. E aí ele se aproxima e ele diz assim, olha o versículo 49, Senhor, desce antes que o meu filho morra. E interessante é que diz aqui que ele tratou Jesus como Senhor, colocando-se sob sua autoridade, mesmo tendo a autoridade legal sobre ele. Então ele transfere, ele sabia que tinha autoridade, ele era um oficial a serviço de Herodes, mas naquele momento estava diante de Jesus, o Messias, um pai desesperado porque o seu filho estava à morte. E ele vai em busca da solução. Por quê? Certamente ele já havia escutado dos milagres que Jesus realizava. E aqui diz, olha o versículo 48, Jesus responde. Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, não querereis. Esse milagre foi mais do que um favor a um oficial. Jesus não estava fazendo só um favor ao oficial que estava desesperado, pedindo pelo seu filho. Foi um sinal para todas as pessoas. Sabe por quê? O Evangelho de João foi escrito para toda a humanidade. E que coisa maravilhosa que nós estamos hoje aqui lendo e meditando esse tão precioso Evangelho. Vendo os milagres de Jesus. Interessante que vai continuando aqui, quando Jesus diz aqui, ó, a nossa leitura hoje está sendo capítulo 4 do Evangelho de João, do versículo 43 ao 54, que é o final desse capítulo 4. E que bom que você está aqui. Mas eu vou te pedir uma coisa, no final você deixa seu gostei. E se não é inscrito no canal, se inscreva também. E comente, deixe um comentário. Eu quero ler o seu comentário, se você está gostando, se você está aprendendo um pouco mais, certo? E se tem algum comentário sobre o texto, deixe lá, é muito bom compartilhar. E aí, Jesus diz assim, ó, versículo 50, disse-lhe Jesus, o pai havia chegado pedindo que ele fosse à sua casa, porque o filho dele estava para morrer, estava morrendo. Jesus diz assim, ó, versículo 50, disse-lhe, vai,
o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi embora. Olha como é maravilhoso crer nas promessas do Senhor para a nossa vida. Talvez você tenha ouvido alguém dizer, olha, o Senhor vai fazer isso por você, o Senhor está falando isso que vai fazer por você. Você precisa crer, você precisa tomar posse dessa bênção. Este pai, este oficial, ele creu na palavra que Jesus mandou para ele. Jesus diz, vai, o teu filho vive. E ele crê, e ele vai embora. E no caminho a gente encontra nesse texto, releia esse texto, do versículo 43 ao versículo 54, do capítulo 4 do Evangelho de João. Ele crê, e quando ele está indo, os seus servos saem ao encontro dele e dão a notícia. Diz, o teu filho vive. Olha só, olha a prova do que Jesus havia feito por ele. E ele vai, quando chega em casa, aí ele pergunta aos seus servos, quando foi isso? Que hora foi mais ou menos, né? Que horas foi? Eles disseram, olha, foi ontem, às 7 horas. A febre o deixou. E aí esse oficial, ele entende, foi no horário que Jesus deu aquela palavra e ele creu que aquilo era verdade. Ele tomou posse daquela bênção. Tome posse do seu milagre nesse dia também. O Senhor tem uma bênção para você. E aí diz aqui o versículo 53, entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse, o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Com aquele milagre, a salvação chegou àquela casa. Eles creram que Jesus era o Messias, Filho de Deus enviado a esse mundo. Que coisa maravilhosa. E é muito interessante isso. A gente precisa observar como a fé do oficial cresceu. Aumentou a fé. Quando ele veio pedir socorro, ele tinha fé. Mas quando ele recebe aquela palavra, que ele toma posse e ele volta e ouve que seu filho já está curado, está bem, e se certifica que ora, e tem a certeza que foi na hora que Jesus falou com ele, a fé daquele oficial cresceu. Então tenha a sua fé aumentada nessa manhã. Creia naquilo que o Senhor está falando ao seu coração nesse momento. E interessante que toda a sua família crê. Primeiro, ele creu o suficiente para pedir que Jesus o ajudasse. Foi a primeira fase. E depois ele crê ainda mais quando vê que o milagre havia sido feito. Então, essa foi a nossa leitura do dia de hoje. Nosso Manhã com Palavra, esse devocional abençoado por Deus, em que nós meditamos no capítulo 4, do versículo 43 ao versículo 54, que é o final desse capítulo. E nós estamos vendo o poder de Deus, o poder que há em Jesus, em fazer o bem para as pessoas. Então creia, o Senhor, o mesmo Senhor que curou o filho desse oficial, ele é o mesmo que tem poder para curar você. Deus abençoe você e a sua família. Beijo no seu coração, até o próximo encontro. E não esquece, deixa seu gostei, comente, compartilhe com mais alguém, com sua família, com seus grupos. É muito bom ter você aqui. Que o Senhor Jesus continue te abençoando e te dê um dia maravilhoso. Um dia cheio das bênçãos do Senhor. Deus nos abençoe. Amém.